O sol estava rachando a terra seca quando João apareceu correndo pela estradinha de chão batido, o peito subindo e descendo que nem fole de ferreiro. O menino de 12 anos, magrinho que só a peste e com os cabelos desgrenhados pelo vento, parou na entrada da fazenda do seu Francisco e ficou escutando o barulhão que vinha lá de dentro. Era um monte de homem gritando, que nem condenados, e no meio de toda aquela confusão, João conseguiu escutar a voz trêmula do velho fazendeiro tentando se explicar. O coitado estava que nem passarinho engaiolado, cercado por uns 5 ou 6 cabras brabos que balançavam enxadas e pedaços de pau no ar. Eu não peguei bichinho nenhum de vocês, seu Manuel. Juro pela alma da minha defunta, gritava seu Francisco, as mãos magras tremendo que nem vara verde. Vocês me conhecem há mais de 20 anos, nunca fiz mal a ninguém. Mas os homens não queriam nem saber de conversa. Seu Manuel, um sujeito barrigudo que era dono da fazenda do lado, cuspia no chão e apontava o dedo pro velho. Conhecer uma ova. A gente conhecia você antes de começar a roubar nossos bichos, seu ladrão desgraçado. Primeiro sumiu minha cabra melhor, depois as galinhas do Zé Pedro, e ontem mesmo desapareceu o porco gordo do Juvenal. João se escondeu atrás de uma cerca velha e toda lachada, o coração batendo descompassado no peito. Ele tinha chegado na fazenda do seu Francisco fazia só 3 dias, depois de muito tempo perambulando pelas estradas pedindo um prato de comida aqui, outro ali. O velho tinha sido o primeiro a oferecer não só comida, mas também um cantinho para dormir e trabalho honesto em troca. Vocês estão loucos! Seu Francisco levantou as mãos, tentando se proteger quando um dos homens deu um passo para frente. Eu nunca na minha vida peguei o que não era meu. Podem revirar essa fazenda inteira que não vão achar nada. Revirar nós vamos mesmo, rosnou Juvenal, um homem alto e magro que nem cabo de vassoura. Mas primeiro você vai confessar onde escondeu nossos bichos, senão... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam a ameaça. João viu quando Juvenal pegou uma corda grossa que estava no chão e começou a fazer um nó que fez o estômago do menino embrulhar. O negócio estava ficando feio demais. João tinha visto muita coisa ruim na vida, muito homem brabo e muito sofrimento desde que ficou órfão aos 5 anos. Tinha aprendido a se esconder, a correr quando a coisa apertava, a não se meter em confusão dos outros. Mas alguma coisa dentro do peito dele não deixava ficar parado, vendo aquilo. Seu Francisco tinha sido bom com ele, tinha dado comida e abrigo sem pedir nada em troca, só o trabalho que João fazia de bom grado. Se vocês não querem confessar as boas, disse seu Manuel, cuspindo de novo. Vai ser na marra mesmo. Homem que rouba dos vizinhos não merece respeito de ninguém. Por favor, gente. Sua Francisco estava quase chorando agora, a voz saindo fina e quebrada. Eu sou um homem honesto, trabalhador. Nunca fiz mal a uma mosca sequer. Por que vocês acham que eu ia começar a roubar agora, na minha idade? Porque você está precisando de dinheiro, velho. Gritou Zé Pedro, um homem rechonchudo de bigode grisalho. Todo mundo sabe que sua fazenda está indo pro buraco, que você mal tem o que comer. Deve ter pensado que ninguém ia desconfiar de um velhinho carocado. A raiva subiu pela garganta de João que nem pimenta ardida. Ele tinha visto seu Francisco dividindo a última farinha da semana com ele. Tinha visto o velho passando fome para dar comida para o menino. O homem era honesto que só a peste, trabalhava desde o nascer do sol até escurecer, cuidando dos poucos bichos que ainda tinha e tentando consertar a fazenda que estava meio largada mesmo. Vamos logo com isso, disse Manuel impaciente. Pega ele, que nós vamos até a delegacia. Se ele não confessar por bem, o delegado arranca a verdade dele. Não! Sua Francisco recuou, tropeçando numa pedra e quase caindo. Eu não fiz nada. Vocês não podem me levar assim.
Foi quando João viu Juvenal dar um passo para frente com a corda na mão e uma expressão que não deixava dúvida das intenções dele. O menino sentiu o sangue gelar nas veias. Eles não iam só levar seu Francisco para a delegacia, iam fazer justiça com as próprias mãos ali mesmo. Sem pensar duas vezes, João saiu correndo de trás da cerca e apareceu no meio do terreiro, os braços abertos e o peito arfando. "Parem com isso!" gritou, colocando-se entre os homens e seu Francisco. "Vocês estão fazendo uma injustiça danada. Seu Francisco não roubou bichinho nenhum." Os homens ficaram tão surpresos que pararam no meio do movimento, olhando para o menino magricela que tinha aparecido do nada. Manuel foi o primeiro a se recuperar do susto. "Sai da frente, moleque. Isso não é assunto teu." "É sim." João levantou o queixo, tentando parecer mais valente do que realmente se sentia. "Eu moro aqui há 3 dias e posso garantir que seu Francisco é homem honesto. Ele nem consegue roubar um ovo das próprias galinhas sem ficar com dó da galinha." Alguns dos homens riram da comparação, mas Juvenal não achava graça nenhuma. "Escuta aqui, fedelho. Você é só um moleque de rua que apareceu aqui ontem. Não sabe de nada da vida e está defendendo o homem que mal conhece. Sai da frente antes que você se machuque também." "Não vou sair!" João cruzou os braços, o coração disparado, mas a determinação firme. "Se vocês querem levar seu Francisco, vão ter que passar por cima de mim primeiro." Foi então que aconteceu algo que deixou todo mundo de queixo caído. Do mato em volta da fazenda começaram a sair bichos, cabras, galinhas, porcos, ovelhas, todos caminhando mansinho na direção do terreiro. Mas o mais estranho é que eles vinham de uma direção completamente diferente da fazenda. Vinham do lado onde ficava a propriedade da dona Carmen, a vizinha nova que tinha chegado na região fazia uns 2 meses. João ficou tão surpreso quanto os outros, mas alguma coisa dentro dele, um instinto que nem sabia que tinha, fez ele começar a imitar os sons dos bichos. Primeiro foi um bé de cabra, depois um cococó de galinha e, por fim, um oink-oink de porco. Os sons saíam perfeitos da garganta dele, idênticos aos dos animais de verdade. Os bichos pararam e ficaram olhando para o menino, como se tivessem entendido algum recado. Então, para surpresa geral, eles começaram a andar na direção que João apontava, para o lado oposto da fazenda do seu Francisco. "Que diabo!" murmurou Manuel, esfregando os olhos como se não acreditasse no que estava vendo. "Os bichos!" sussurrou Zé Pedro. "Eles estão saindo da direção da fazenda da dona Carmen." Juvenal largou a corda no chão e correu na direção dos animais, seguido pelos outros homens. João aproveitou a confusão para puxar seu Francisco pelo braço. "Vem, seu Francisco! Vamos entrar em casa enquanto eles estão ocupados com os bichos." O velho fazendeiro, ainda trêmulo e confuso, deixou o menino guiá-lo para dentro da casa simples de adobe e telha. Assim que fecharam a porta, seu Francisco se jogou numa cadeira velha e tampou o rosto com as mãos. "Meu Deus do céu!" gemeu. "Por pouco eles não me matavam ali no terreiro. E você, menino? Como foi que você fez aquilo com os bichos?" João encolheu os ombros, ainda meio atordoado com o que tinha acontecido. "Não sei não, seu Francisco. Saiu natural, sabe? Como se eu sempre soubesse fazer aquilo, só que nunca tinha tentado antes." Do lado de fora, eles podiam ouvir os gritos dos homens correndo atrás dos bichos. Parecia que os animais tinham mesmo ido para o lado da fazenda da dona Carmen, e isso estava causando uma confusão danada. "João!" Seu Francisco segurou a mão do menino, os olhos úmidos. "Você me salvou hoje. Se não fosse você, eu não sei o que teria acontecido comigo. O senhor me acolheu quando eu não tinha mais ninguém no mundo." João apertou a mão do velho. "Era o mínimo que eu podia fazer. Mas eu não entendo, seu Francisco. Por que eles acham que o senhor está roubando os bichos dos vizinhos?" O fazendeiro suspirou fundo, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. "Começou há uns 2 meses, João. Primeiro sumiu uma cabra do Manuel, depois umas galinhas do Zé Pedro.
Toda semana some um bicho de algum vizinho, e como eu sou o mais pobre da região, todo mundo acha que sou eu que estou pegando para vender e comprar comida. Mas o senhor nunca fez isso, né? Nunca, meu filho. Eu prefiro passar fome a desonrar meu nome, mas ninguém acredita em mim. A situação está ficando tão ruim que eu já pensei até em vender essa fazenda e ir embora daqui. João sentiu um aperto no peito. Depois de tanto tempo sozinho no mundo, tinha encontrado alguém que o tratava bem, que nem pai ele nunca tinha tido. A ideia de perder isso tudo de novo fazia ele querer chorar. Não vai não, seu Francisco. Nós vamos descobrir quem está roubando os bichos de verdade e provar que o senhor é inocente. O velho sorriu pela primeira vez desde que João tinha chegado ali. Você tem um coração bom, menino. Sua mãe deve ter sido uma mulher muito especial para criar um filho assim. João baixou os olhos, a lembrança da mãe sempre doendo como ferida aberta. Ela era assim. Sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa, mesmo quando a gente mesmo está precisando. De repente, bateram na porta com força. João e seu Francisco se entreolharam, o medo voltando a apertar o estômago dos dois. Francisco, abre essa porta! Era a voz de Manuel, ainda mais brava que antes. Seu Francisco se levantou devagar e foi até a porta, mas não abriu. O que foi agora, Manuel? Achamos os bichos, seu ladrão desgraçado. Estavam todos no pasto da Dona Carmen, mas isso não quer dizer nada. Você deve ter escondido eles lá para despistar. João franziu a testa. Não fazia sentido. Se seu Francisco tivesse roubado os bichos, por que ia esconder na fazenda de outra pessoa? E como os animais tinham saído de lá sozinhos para aparecer no terreiro? Manuel, sua Francisco encostou a testa na porta. Eu juro pela alma da minha esposa que eu não mexi em bicho nenhum. Se os bichos estavam na fazenda da Dona Carmen, por que vocês não vão falar com ela? Porque ela é uma senhora respeitável que chegou aqui há pouco tempo. Não ia fazer uma coisa dessas. E eu ia? A voz do velho saiu carregada de mágoa. Do lado de fora, os Home cochicharam entre si por alguns minutos. Depois, Juvenal gritou: Tá bom, Francisco. Dessa vez, você escapou por causa do moleque e dos bichos terem aparecido. Mas nós vamos ficar de olho em você. Se sumir mais um bicho sequer, nós voltamos aqui e dessa vez não vai ter conversa. João e seu Francisco ficaram escutando o barulho dos passos se afastando e só relaxaram quando o silêncio voltou a reinar na fazenda. Mas a paz durou pouco, porque quando João olhou pela janela, viu uma mulher se aproximando da casa. Era Dona Carmen, a vizinha nova. Uma mulher alta e elegante, de uns 40 anos, com cabelos pretos presos num coque e um sorriso que parecia doce demais para ser verdadeiro. Ela carregava uma panela na mão e caminhava com passos decididos. Seu Francisco, tem alguém vindo aí, João avisou. O fazendeiro foi até a janela e quando viu Dona Carmen, seu rosto ficou vermelho de vergonha. É a Dona Carmen. Ela deve ter visto toda a confusão e vem ver se está tudo bem. Ou pior, deve vir reclamar que os bichos apareceram na fazenda dela. Dona Carmen bateu na porta com delicadeza, bem diferente da batida violenta dos homens. Seu Francisco, sou eu, Carmen. Posso entrar? Não tinha jeito de fugir da conversa. Seu Francisco abriu a porta, a cabeça baixa de vergonha. Dona Carmen, eu peço desculpas pela confusão. Não sei como os bichos foram parar na sua fazenda, mas eu juro que... Ora, seu Francisco, ela interrompeu com um sorriso. O senhor não precisa se desculpar de nada. Eu vim aqui justamente para dizer que não acredito nessa história de roubo. O senhor sempre foi um vizinho exemplar. Ela entrou na casa e colocou a panela em cima da mesa. Trouxe um ensopado para vocês. Imaginei que depois de toda essa confusão não iam ter cabeça para cozinhar. João estranhou a gentileza dela. Na experiência dele, quando os adultos eram gentil demais, sempre tinha alguma coisa por trás. Mas seu Francisco parecia aliviado de ter pelo menos uma pessoa que acreditava nele. A senhora é muito bondosa, Dona Carmen. Não sei como agradecer.
Não precisa agradecer nada. Ela sorriu de novo, mas João percebeu que os olhos dela não sorriam junto. Nós vizinhos temos que nos ajudar, não é mesmo? Principalmente em tempos difíceis como esses. Ela olhou para o menino com curiosidade. E você deve ser o menino que ouvi falar que chegou aqui recentemente. Como é seu nome, querido? João, senhora. Que nome bonito. E onde estão seus pais, João? A pergunta doeu como sempre doía, mas João já tinha aprendido a engolir a dor. Não tenho pais, senhora. Seu Francisco me acolheu aqui na fazenda. Que pena. Ela fez uma expressão de falsa tristeza que João reconheceu na hora. Uma criança tão novinha, sozinha no mundo, isso é muito triste mesmo. Alguma coisa no jeito dela falar fez João sentir um arrepio na espinha. Era como se ela tivesse algum interesse especial nele, mas não conseguia entender qual. Bem, Dona Carmen se levantou. Eu preciso ir embora agora, mas quero que vocês saibam que se precisarem de qualquer coisa, é só chamar. Nós somos vizinhos, afinal. Depois que ela saiu, João ficou olhando pela janela até ela desaparecer no caminho. Alguma coisa nela não batia certo, mas ele não conseguia colocar o dedo no que era. Ela parece uma boa pessoa, comentou seu Francisco, servindo o ensopado em 2 vasilhas. Pelo menos alguém ainda acredita na minha inocência. João pegou a vasilha, mas ficou mexendo a comida sem comer, a mente fervilhando de perguntas. Como os bichos tinham ido parar na fazenda dela? Por que eles tinham saído de lá sozinhos? E por que ele tinha conseguido fazer aqueles sons que pareciam comandar os animais, seu Francisco? Ele disse devagar. O senhor acha estranho os bichos terem aparecido justamente na fazenda da Dona Carmen? O velho parou de comer e ficou pensativo. Agora que você fala, é meio esquisito mesmo. Mas talvez os ladrões verdadeiros tenham escondido lá justamente porque ela é nova na região e ninguém ia suspeitar. Ou talvez, João murmurou tão baixo que seu Francisco não ouviu, ela não seja tão inocente quanto parece. Naquela noite, João ficou acordado por muito tempo, escutando os barulhos da fazenda e pensando em tudo que tinha acontecido. Alguma coisa estava muito errada naquela história toda, e ele tinha a impressão de que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, João acordou antes do galo cantar. O sol ainda nem tinha aparecido direito no horizonte, mas ele já estava de pé, ansioso para começar o trabalho na fazenda. Seu Francisco também já andava pelo terreiro, carregando um balde velho e furado para dar água para os bichos. Bom dia, seu Francisco. João correu até o velho. O que eu posso fazer para ajudar? O fazendeiro sorriu, mas João percebeu que os olhos dele ainda estavam carregados de preocupação. Bom dia, menino. Você pode me ajudar a consertar essa cerca ali do fundo. Tá toda arrebentada e os bichos podem fugir. Enquanto trabalhavam juntos, pregando tábuas e amarrando arames, João foi percebendo como a fazenda estava mesmo precisando de cuidado. As cercas estavam todas laxadas. O telhado da casa gotejava em vários lugares e o curral precisava de conserto urgente. Era muita coisa para um velho sozinho dar conta. Seu Francisco, João perguntou enquanto segurava uma tábua para o velho pregar. Faz muito tempo que o senhor mora aqui sozinho? O rosto do fazendeiro ficou triste, como sempre ficava quando o assunto era a família. Faz uns 3 anos, João. Minha esposa, Dona Francisca, partiu para melhor depois de uma febre que não conseguimos curar. Desde então é só eu e os bichos. O senhor não tem filhos? Seu Francisco parou de martelar e ficou olhando para o horizonte como se estivesse vendo alguma coisa que João não conseguia ver. Tive um filho, sim, o Antônio. Mas ele foi embora da cidade quando era novo. Disse que queria conhecer o mundo. Nunca mais voltou, nunca mais mandou notícia. Não sei nem se ainda está vivo. João sentiu o peito apertar. Ele entendia bem o que era não ter família, mas imaginou que devia ser pior ainda ter família e não saber onde ela estava. Eu tenho certeza que ele está bem, seu Francisco. E quem sabe um dia ele não volta? Quem sabe, menino? Quem sabe?
Eles continuaram trabalhando em silêncio até o sol ficar bem forte. Foi quando João percebeu uma coisa estranha. Toda vez que ele se aproximava dos bichos, eles ficavam mansinho demais. As galinhas paravam de ciscar e ficavam olhando para ele. A vaca velha do seu Francisco vinha até a cerca para ser acariciada, e até o gato bravo que vivia no paiol aparecia para fazer festa. Seu Francisco. João chamou o velho que estava consertando a porteira do curral. "O senhor já reparou que os bichos gostam muito de mim?" O fazendeiro olhou para o menino, que estava sentado no chão do terreiro com 3 galinhas no colo e o gato ronronando do lado. "Reparei sim, João. É uma coisa incrível. Parece que você tem um jeito especial com eles. Minha Francisca também era assim. Dizia que entendia a linguagem dos bichos." "A linguagem dos bichos?" Ela sempre soube quando um bicho estava doente, quando estava com fome, quando estava triste. Era como se eles conversassem com ela. "Você não sente isso também?" João parou para pensar. Era verdade que às vezes ele parecia entender o que os animais queriam. Quando a galinha cacarejava de um jeito, ele sabia que ela estava com sede. Quando a vaca mugia baixinho, ele sabia que ela queria carinho. E ontem, quando fez aqueles sons, foi como se soubesse exatamente o que dizer para eles entenderem. "Acho que sim, seu Francisco. É estranho, mas às vezes parece que eu sei o que eles estão pensando." "Então você tem o dom, menino. É uma coisa rara e preciosa. Minha Francisca sempre dizia que quem tem essa capacidade é escolhido para proteger os bichos e cuidar da natureza." Antes que João pudesse perguntar mais sobre o tal dom, eles escutaram o barulho de uma carroça se aproximando. Era Juvenal, o homem alto e magro que tinha ameaçado seu Francisco no dia anterior. Mas dessa vez ele vinha sozinho e não parecia brabo. "Francisco!" ele gritou da estrada. "Posso falar com você um minutinho?" Seu Francisco ficou tenso, mas foi até a cerca para conversar. "O que foi, Juvenal?" "Olha, Francisco, eu vim aqui para te pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. A gente estava muito alterado com o sumiço dos bichos e acabou exagerando." João se aproximou devagar, curioso para ouvir a conversa. "Mas continuam achando que fui eu que roubei?" perguntou seu Francisco. "Não sei, Francisco. O fato é que os bichos apareceram na fazenda da Dona Carmen, mas ela jura que não sabe como foram parar lá. Diz que quando acordou de manhã, eles estavam todos no pasto dela, como se tivessem chegado durante a noite. E vocês acreditaram nela." Juvenal coçou a cabeça, parecendo confuso. "É que ela é uma mulher educada, sabe? Fala bonito, se veste bem. Não parece o tipo de pessoa que ia roubar bicho dos outros." João quase riu da ingenuidade do homem. Na experiência dele, as pessoas que falavam bonito e se vestiam bem eram exatamente as que mais enganavam os outros. "Mas de qualquer jeito," Juvenal continuou, "a gente decidiu que vai ficar todo mundo de olho. Se sumir mais algum bicho, vamos investigar direito antes de acusar alguém." Depois que Juvenal foi embora, seu Francisco ficou aliviado, mas João continuava desconfiado. Alguma coisa nessa história toda não batia certo. "Seu Francisco, o senhor não acha estranho essa Dona Carmen ter chegado na região justamente quando começaram a sumir os bichos?" O velho franziu a testa. "Agora que você fala, foi mais ou menos na mesma época mesmo. Mas pode ser só coincidência, João. Às vezes, as coisas ruins acontecem todas ao mesmo tempo, sem ter ligação uma com a outra." "Pode ser," João murmurou, mas por dentro continuava achando que havia mais coisa por trás da chegada da mulher. Durante o almoço, eles comeram o ensopado que Dona Carmen tinha trazido no dia anterior. Tava gostoso, mas João achou que tinha um gosto meio esquisito, como se tivesse alguma erva diferente misturada. "Esse ensopado tá com gosto estranho," ele comentou. "Ah, deve ser tempero diferente." Seu Francisco não pareceu ligar. Cada pessoa tem seu jeito de cozinhar. Mas logo depois de comer, João começou a sentir uma sonolência danada.
As pálpebras pesaram que nem chumbo e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Acho que vou tirar uma soneca, ele disse, se levantando da mesa meio cambaleando. Boa ideia, menino. Trabalhamos muito hoje de manhã. João foi para o quarto pequeno onde dormia, numa cama de lona que seu Francisco tinha arrumado para ele. Mas mesmo com todo o cansaço, alguma coisa não deixava ele relaxar completamente. Era como se uma parte da mente dele continuasse alerta, prestando atenção nos barulhos de fora. Foi por isso que ele escutou quando alguém chegou na fazenda bem devagarzinho, tentando não fazer barulho. João se levantou na ponta dos pés e foi até a janela. Lá fora, Dona Carmen conversava em sussurros com seu Francisco. Como ele está se adaptando à vida na fazenda? Ela perguntou. Muito bem. O João é um menino especial, trabalhador e de bom coração. E os bichos? Reparei que eles gostam muito dele. É verdade. Ele tem um jeito natural com os animais. Minha falecida esposa também era assim. Dona Carmen ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando em alguma coisa importante. Seu Francisco, eu andei pensando... O senhor não acha que seria melhor para o menino estar numa casa com mais estrutura? Quero dizer, aqui na fazenda ele não tem acesso à educação, não convive com outras crianças. João sentiu o sangue gelar. Ela estava tentando convencer seu Francisco a se livrar dele. Não, Dona Carmen. O João está bem aqui comigo e ele me ajuda muito com o trabalho. Mas pense no futuro dele, seu Francisco. Uma criança precisa estudar, ter oportunidades. Eu conheço uma família na cidade que... Não! A voz do seu Francisco saiu mais alta que ele pretendia. Desculpe, Dona Carmen, mas o João fica aqui comigo. Ele é como se fosse meu neto. Tudo bem, tudo bem. Ela disse com aquele sorriso falso que João já tinha percebido. Eu só queria ajudar, mas se o senhor acha que é melhor assim... Acho sim. Então tá bom. Mas se mudar de ideia, é só me procurar. João esperou ela ir embora para sair do quarto. Seu Francisco estava sentado na varanda, olhando para a estrada com uma expressão preocupada. Seu Francisco, a Dona Carmen queria que o senhor me mandasse embora. O velho se assustou ao ver o menino. João, você escutou nossa conversa? Escutei. Ela quer me levar daqui, não quer? Seu Francisco puxou o menino para sentar do lado dele na varanda. Ela disse que conhece uma família na cidade que podia cuidar de você. Mas eu falei que você fica aqui comigo. Se você quiser ficar... Eu quero, João respondeu na hora. Eu não quero ir para lugar nenhum. Aqui é o primeiro lugar onde me sinto em casa de verdade. Então você fica, meu filho. Ninguém vai te tirar daqui. Mas mesmo com a promessa do seu Francisco, João ficou inquieto o resto do dia. Por que Dona Carmen estava tão interessada nele? E por que ela insistia tanto para ele sair da fazenda? À noite, quando seu Francisco já estava dormindo, João decidiu dar uma volta pelo terreiro. Os bichos da fazenda estavam todos recolhidos, mas ele percebeu que alguns dos animais vizinhos andavam agitados. Das outras fazendas vinham mugidos e balidos que pareciam de medo ou confusão. Foi quando ele viu uma sombra se movendo no limite da propriedade. Alguém estava lá fora, no escuro, mexendo com alguma coisa perto da cerca. João se abaixou atrás do galinheiro e ficou observando. A pessoa, que ele não conseguia identificar por causa da escuridão, parecia estar enterrando alguma coisa no chão. Depois de alguns minutos, a sombra desapareceu no mato. Curioso demais para resistir, João esperou mais um pouco e depois foi até o local onde tinha visto a pessoa. Com as mãos, ele começou a cavar no chão mole. Não demorou muito para encontrar alguma coisa. Era um saco de pano pequeno, amarrado com barbante. João levou o saco para dentro de casa e acendeu uma vela para ver o que tinha dentro. Quando abriu, quase gritou de susto. Lá dentro tinha penas de galinha, pelos de cabra e até uns pedaços de couro que pareciam ser de boi. Era como se alguém tivesse guardado evidências dos bichos roubados e enterrado na fazenda do seu Francisco para incriminar ele. João ficou olhando para as evidências plantadas.
o coração batendo acelerado. Agora ele tinha certeza de que seu Francisco estava sendo armado. Mas quem estava fazendo isso? E por quê? De uma coisa ele tinha certeza. Não podia contar para o seu Francisco, pelo menos não ainda. O velho já estava sofrendo demais com as acusações, e saber que alguém estava plantando evidências contra ele ia deixar ele ainda mais desesperado. João escondeu o saco debaixo da cama e ficou acordado o resto da noite, pensando no que fazer. Pela primeira vez desde que chegara na fazenda, ele sentiu medo de verdade. Não medo de passar fome ou de apanhar, como já tinha sentido tantas vezes na vida. Esse era um medo diferente, mais profundo. Era medo de perder a única família que tinha encontrado no mundo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer, sua opinião é muito importante, e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. Quando o sol nasceu, João já tinha tomado uma decisão. Ele ia descobrir quem estava armando contra seu Francisco, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. E se Dona Carmen tivesse alguma coisa a ver com isso, ele ia desmascarar ela também. Mas o que ele não sabia é que naquela mesma manhã, algo ia acontecer que mudaria tudo de novo. Porque quando foi dar comida para os bichos, João descobriu que durante a noite tinha sumido a vaca melhor do Manuel, a única que ele tinha para dar leite para os filhos pequenos. E dessa vez, todas as evidências apontavam diretamente para a fazenda do seu Francisco. João nem tinha terminado de dar milho para os pintinhos quando escutou o berro de Manuel lá da estrada. O homem vinha correndo que nem doido, gritando que nem condenado e acenando os braços no ar. Francisco! Francisco, seu ladrão desgraçado! Onde você escondeu minha vaca? O coração de João despencou no peito. Era exatamente o que ele tinha medo que fosse acontecer depois de encontrar as evidências enterradas na véspera. Seu Francisco saiu de dentro de casa com a cara de quem ainda estava tentando acordar direito, os cabelos brancos todos despenteados e os olhos confusos. Que vaca, Manuel! Do que você está falando? Minha mimosa! A única vaca que me restou. Sumiu durante a noite e eu sei que foi você que pegou. Manuel parou bem na frente do portão da fazenda, o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. João correu para ficar do lado do seu Francisco, pronto para defendê-lo de novo se precisasse. Eu não peguei vaca nenhuma, Manuel, seu Francisco falou com a voz cansada. Por que eu ia querer sua vaca? Eu mal consigo cuidar dos meus próprios bichos. Porque você está passando necessidade, velho. Todo mundo sabe que você não tem dinheiro nem para comprar feijão. Deve ter pego minha mimosa para vender e comprar comida. João viu as lágrimas brotando nos olhos do seu Francisco e sentiu uma raiva danada subindo pela garganta. Como aquele homem podia ser tão cruel com um velho que só queria viver em paz? Seu Manuel, João se adiantou, tentando manter a voz firme. O senhor tem certeza que a vaca foi roubada? Não pode ter fugido ou... Escuta aqui, moleque. Manuel apontou o dedo para o menino. Você é novo demais para entender dessas coisas. Mimosa não fugia nunca. Era mansa que nem ovelha. Alguém levou ela e eu sei quem foi. Mas não temos prova nenhuma. Seu Francisco tentou argumentar. Prova? Manuel deu uma risada amarga. Eu vou te mostrar prova. Ele correu até a carroça que tinha deixado na estrada e voltou carregando alguma coisa nas mãos. Quando chegou mais perto, João viu que eram pedaços de corda e alguns tufos de pelo de vaca. Achei isso tudo espalhado pelo caminho que vai da minha fazenda até aqui. E olha só. Manuel jogou os tufos de pelo no chão e João sentiu o estômago embrulhar. Era igualzinho aos pelos que ele tinha encontrado enterrados na noite anterior. E tem mais, Manuel continuou, tirando mais coisas da carroça. Achei essas pegadas de vaca bem aqui na entrada da sua fazenda. Explicar como, Francisco?
João olhou para as pegadas no chão e percebeu que elas realmente pareciam ser de vaca. Mas alguma coisa nelas não batia certo. Eram profundas demais, como se alguém tivesse pisado com força para marcar bem na terra. Manuel, por favor. Seu Francisco estava quase implorando agora. Eu juro pela memória da minha esposa que eu não peguei sua vaca. Você pode revirar essa fazenda inteira se quiser. É exatamente o que eu vou fazer. Manuel silvou alto e de repente apareceram mais 3 homens. Juvenal, Zé Pedro e um homem mais novo que João não conhecia. Todos vinham com cara brava e ferramentas na mão. Vamos revirar cada canto dessa fazenda, Manuel disse para os comparsas, até achar minha mimosa ou pelo menos descobrir onde Francisco escondeu ela. Espera aí. João se colocou na frente dos homens. Vocês não podem invadir a propriedade do seu Francisco assim. Isso não é certo. Sai da frente, menino. Juvenal empurrou João para o lado. Se não tem nada para esconder, não tem por que se preocupar. Os homens se espalharam pela fazenda como formigas, mexendo em tudo, virando baldes, entrando no paiol, cutucando cada monte de capim. João ficou do lado do seu Francisco, vendo o velho tremer que nem folha no vento. Calma, seu Francisco, ele sussurrou. Eles não vão achar nada porque o senhor não fez nada de errado. Mas depois de meia hora de busca, Zé Pedro gritou lá do fundo da propriedade. Achei! Venham ver aqui! Todos correram na direção da voz. Lá no canto mais afastado da fazenda, onde tinha uma pequena várzea alagada, Zé Pedro estava apontando para alguma coisa na lama. Olhem só isso! Pegadas de vaca fresquinhas e vão direto para dentro do brejo. João correu até a beira da várzea e viu que realmente tinha pegadas de vaca entrando na água. Mas quando olhou bem, percebeu alguma coisa estranha. As pegadas entravam no brejo, mas não saíam do outro lado. Onde está minha vaca, Francisco? Manuel agarrou o velho pelo braço. O que você fez com ela? Afogou no brejo? Eu não fiz nada. Seu Francisco estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Eu nem sabia que tinha vaca aqui na minha fazenda. João olhou de novo para as pegadas e sentiu que alguma coisa estava muito errada. Se a vaca tivesse entrado no brejo e se afogado, onde estava o corpo? E por que as pegadas pareciam ter sido feitas com muito cuidado, como se alguém tivesse planejado exatamente onde colocar cada uma? Seu Manuel, João tentou chamar a atenção do homem. Essas pegadas não estão certas. Olha só, elas... Cala a boca, moleque, Manuel berrou. Você é cúmplice desse ladrão, deve ter ajudado ele a esconder minha vaca. Foi então que chegou Dona Carmen, caminhando apressada pela estrada com uma expressão de falsa preocupação no rosto. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou, colocando a mão no peito como se tivesse levado um susto. Dona Carmen, Manuel virou para ela. Esse ladrão do Francisco roubou minha vaca mimosa. Achamos as evidências todas aqui na fazenda dele. Que horror! Ela exclamou, mas João percebeu que os olhos dela brilharam por um segundo, como se ela tivesse satisfeita com a notícia. Tem certeza, seu Manuel? Absoluta. Achamos pelos, cordas, pegadas, tudo, e as pegadas vão direto para o brejo. Dona Carmen se aproximou da várzea e ficou olhando para as pegadas com atenção. João reparou que ela não parecia surpresa nem um pouco, como se já soubesse exatamente o que ia encontrar ali. Realmente parece que aconteceu alguma coisa terrível aqui, ela disse, balançando a cabeça tristemente. Coitadinha da mimosa. E agora, Francisco? Juvenal cruzou os braços. O que você tem a dizer para se defender? Seu Francisco não conseguia nem falar mais. Estava soluçando que nem criança, as mãos tremendo descontroladas e o corpo todo curvado de desespero. Eu não fiz nada. Ele conseguiu gaguejar entre os soluços. Não sei como essas coisas foram parar na minha fazenda. Alguém está me armando. Juro por Deus! Armando? Manuel deu uma risada seca. Quem ia querer armar contra um velho coitado que nem você? Você não é importante o suficiente para alguém perder tempo armando? As palavras de Manuel
machucaram João como se fossem facadas. Não era verdade. Seu Francisco era importante sim, pelo menos para ele. E se alguém estava armando contra o velho, ele ia descobrir quem era e por quê. Bom, Dona Carmen disse com aquela voz melosa que João cada vez mais desconfiava. Eu acho que vocês deviam levar o seu Francisco para a delegacia. O delegado vai saber o que fazer. É uma boa ideia, Juvenal concordou. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. Não! João se jogou na frente do seu Francisco, abrindo os braços para protegê-lo. Vocês não vão levar ele para lugar nenhum. Ele é inocente. Sai da frente, João. Manuel empurrou o menino, mas dessa vez João não saiu do lugar. Não vou sair. Se vocês querem levar seu Francisco, vão ter que me levar junto. Foi então que aconteceu alguma coisa que deixou todo mundo parado. Do brejo começaram a sair sons estranhos, mugidos baixinhos e tristes, como se uma vaca tivesse presa em algum lugar e tivesse pedindo socorro. Todos olharam para a água com os olhos arregalados. Minha mimosa! Manuel gritou. Ela tá viva! Tá presa no brejo! Os Home correram para a beira da água, procurando algum sinal da vaca, mas por mais que olhassem, não conseguiam ver nada além de lama e água suja. De onde estão vindo esses barulhos? Zé Pedro coçou a cabeça confuso. João também estava confuso, mas por um motivo diferente. Ele tinha certeza que os mugidos não estavam vindo de dentro do brejo. Na verdade, pareciam estar vindo de uma direção completamente diferente, lá do lado da fazenda da Dona Carmen. Sem que ninguém percebesse, João começou a se afastar do grupo e foi caminhando na direção de onde realmente pareciam vir os sons. Passou pela cerca que dividia as duas propriedades e entrou no terreno da vizinha. Lá, escondida atrás de um coqueiro grande, João viu alguma coisa que fez seu sangue gelar. Era a vaca mimosa, amarrada com cordas e com um pano na boca para não conseguir fazer muito barulho. A vaca estava ali, viva e bem, na fazenda da Dona Carmen. João correu de volta para o grupo, o coração batendo que nem martelo no peito. Seu Manuel, ele gritou. Eu achei a mimosa. Ela tá viva. Onde? Todos viraram para ele ao mesmo tempo. Na fazenda da Dona Carmen. Ela tá amarrada atrás de um coqueiro. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que até os pássaros pararam de cantar. Todos olharam para Dona Carmen, que tinha ficado branca que nem papel. Que bobagem é essa, João? Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu todo torto. Não tem vaca nenhuma na minha fazenda. Tem sim, eu vi. Ela está amarrada e com um pano na boca. Manuel olhou para Dona Carmen com uma expressão desconfiada, pela primeira vez. Dona Carmen, a senhora se importa se nós dermos uma olhadinha na sua fazenda? Só para ter certeza? Bem, é claro que não me importo, ela gaguejou, mas tenho certeza que é mal entendido. Talvez o menino tenha visto uma das minhas cabras e confundido com uma vaca. Vamos ver então. Juvenal começou a caminhar na direção da fazenda dela. Dona Carmen tentou se colocar na frente do grupo, como se quisesse ganhar tempo, mas João correu à frente de todos, guiando eles direto para o coqueiro onde tinha visto a mimosa. Quando chegaram lá, a vaca não estava mais. Não tem nada aqui, menino, Manuel disse, olhando para o local vazio. Mas ela estava aqui. Eu juro que estava. João estava desesperado, sabendo que ninguém ia acreditar nele. João, Dona Carmen colocou a mão no ombro dele com um sorriso falsamente maternal. Você deve ter imaginado, querido. Às vezes, quando a gente está muito nervoso, a mente prega peças. Eu não imaginei. Ela estava aqui, mas ninguém acreditou nele. Os homens voltaram para a fazenda do seu Francisco, mais convencidos do que nunca de que o velho era culpado. Chega dessa palhaçada, Manuel disse, agarrando seu Francisco pelo braço. Você vem comigo para a delegacia agora. Por favor, seu Francisco implorou. Me deem mais um dia para provar minha inocência. Só um dia! Os homens cochicharam entre si. Foi Juvenal quem falou. Tá bom, Francisco, um dia.
Mas se até amanhã você não trouxer sua vaca de volta ou provar sua inocência, nós mesmos vamos fazer justiça. E dessa vez, não vai ter menino que salve você." Depois que todo mundo foi embora, João e seu Francisco ficaram sozinhos no terreiro, os dois abalados demais para conseguir falar qualquer coisa. "Eu sei que você acredita em mim, João", seu Francisco disse finalmente. "Mas talvez seja melhor você ir embora daqui. Se eles me levarem amanhã, você vai ficar sozinho de novo." "Eu não vou embora." João agarrou a mão do velho. "E eu vou provar que o senhor é inocente. Eu vi a vaca na fazenda da dona Carmen. Eu sei que vi." "Mas como, menino? Ninguém acredita em você, e ela deve ter escondido a vaca em outro lugar agora." João ficou olhando para a fazenda da vizinha, a mente fervilhando de raiva e determinação. "Eu não sei como ainda, seu Francisco, mas eu vou descobrir um jeito. Dona Carmen não vai conseguir enganar todo mundo para sempre." Naquela noite, quando seu Francisco já estava dormindo, João saiu da cama e foi até a janela. Lá fora, ele podia ver luzes se movendo na fazenda da dona Carmen, como se ela tivesse acordada fazendo alguma coisa. João teve vontade de sair e ir espionar, mas lembrou das palavras ameaçadoras dos vizinhos. Se eles o pegassem rondando a fazenda dela durante a noite, iam ter certeza de que ele e seu Francisco eram cúmplices. Mas uma coisa ele tinha certeza: Dona Carmen estava por trás de tudo isso, e ele só tinha até amanhã para provar. O problema é que ele não fazia a menor ideia de como ia conseguir fazer isso. João não conseguiu dormir nem um minuto durante a noite. Ficou na janela olhando para a fazenda da dona Carmen, vendo as luzes se mexendo de um lado para o outro, como se ela estivesse fazendo alguma coisa muito importante. Quando o galo cantou anunciando o novo dia, o menino já tinha tomado uma decisão. Ia descobrir a verdade sobre dona Carmen, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Seu Francisco levantou cedo também, mas o coitado estava tão abatido que mal conseguia andar direito. Sentou na varanda e ficou olhando para o horizonte com os olhos vazios, como se já tivesse desistido de tudo. "Seu Francisco", João se aproximou do velho, "o senhor tem que ter fé. Eu vou provar que a dona Carmen está armando contra o senhor." "Como, meu filho? Ninguém acredita em você. E mesmo que você esteja certo, como vai provar?" "Eu não sei ainda, mas vou descobrir um jeito." João saiu da varanda e foi caminhar pelo terreiro pensando em algum plano. Foi quando percebeu que os bichos da fazenda estavam todos agitados. As galinhas ciscavam nervosas, a vaca velha do seu Francisco mugia baixinho de vez em quando, e até o gato do paiol estava com o pelo arrepiado. "O que foi, bichinhos?" João se agachou perto das galinhas. "Vocês estão sentindo alguma coisa que eu não estou vendo?" Uma das galinhas, a mais esperta do bando, se aproximou dele e começou a cacarejar de um jeito diferente. Não era o cacarejo normal de quando elas botavam ovo ou queriam comida. Era um som mais urgente, como se ela estivesse tentando contar alguma coisa importante. João fechou os olhos e tentou se concentrar no que a galinha estava querendo dizer. De repente, como se uma voz tivesse sussurrado na cabeça dele, ele entendeu. Perigo, mulher má, bichos presos. O coração de João disparou. Será que ele tinha realmente entendido o que a galinha falou? Ou estava imaginando coisas por causa do desespero? "Onde, galinha? Onde estão os bichos presos?" A galinha saiu caminhando na direção da cerca que dividia a fazenda do seu Francisco da propriedade da dona Carmen. João a seguiu. E, para surpresa dele, outros animais começaram a acompanhar. A vaca velha, o gato e até um cachorro vira-lata que vivia por ali. Quando chegaram na cerca, a galinha começou a ciscar em um ponto específico do chão. João se abaixou e viu que ali a terra estava mais fofa, como se alguém tivesse cavado recentemente. "O que vocês enterraram aqui?" ele murmurou, começando a cavar com as mãos. Não demorou muito para ele encontrar outro saco de pano, igual ao que tinha achado antes. Mas quando abriu esse, ficou boquiaberto. Lá dentro tinha uma coisa que mudava tudo.
Um papel escrito com letra bonita, que ele reconheceu na hora como sendo da Dona Carmen. O papel tinha um plano detalhado de como ela ia roubar os bichos dos vizinhos e colocar a culpa no seu Francisco. Tava tudo ali. As datas dos roubos, onde ela escondia os animais e até como plantava as evidências na fazenda do velho. Mas o que mais chocou João foi a última parte do papel. Dona Carmen tinha escrito que queria comprar todas as fazendas da região por um preço baixo, para depois vender para uma empresa grande da cidade que queria construir uma fábrica ali. E o plano dela era armar contra todos os fazendeiros pequenos até eles ficarem desesperados e venderem as terras para ela. Maldita! João murmurou, guardando o papel no bolso. Agora eu tenho prova. Mas quando se levantou para correr e mostrar o papel para o seu Francisco, ele viu que Dona Carmen estava parada bem ali, a poucos metros dele, com um sorriso gelado no rosto. Achando coisas interessantes aí, João? Ela perguntou com uma voz que não tinha mais nada de doce. Eu estava só... João tentou esconder o nervosismo, mas a mão tremeu quando foi guardar o papel. Você estava mexendo onde não devia, menino. E achou alguma coisa que não era para você ver. Dona Carmen começou a se aproximar e João percebeu que ela não estava mais fingindo ser a vizinha simpática. Os olhos dela brilhavam com uma maldade que fez o menino sentir um frio na barriga. Me dá esse papel, João. Agora. Não vou dar. João correu na direção da casa gritando, Seu Francisco, Seu Francisco! Mas Dona Carmen era mais rápida do que parecia. Ela correu atrás dele e conseguiu agarrar o braço do menino antes dele chegar na varanda. Solte ele! Seu Francisco apareceu na porta da casa com uma enxada na mão. O que você está fazendo com o menino? Ele pegou uma coisa que não era dele, seu Francisco. Eu só quero de volta. Que coisa? João aproveitou que Dona Carmen afrouxou o aperto e conseguiu se soltar. Correu até seu Francisco e mostrou o papel. Olha aqui, seu Francisco, é a prova de que ela estava armando contra o senhor. Tá tudo escrito. Seu Francisco pegou o papel com as mãos trêmulas e começou a ler. Mas depois de alguns segundos, ele parou e olhou para o menino com tristeza. João, eu não sei ler direito. Você pode me dizer o que está escrito? Foi então que João lembrou que o velho tinha falado que não sabia ler muito bem. Ele começou a ler o papel em voz alta, e a cada palavra que saía da boca dele, o rosto do seu Francisco ficava mais vermelho de raiva. Como você pode fazer uma coisa dessas? Seu Francisco olhou para Dona Carmen com nojo. Armar contra vizinhos inocentes, só para roubar as terras deles. Vocês não iam entender mesmo, ela deu de ombros, sem parecer nem um pouco arrependida. São só fazendeirinhos pobres. Eu estou oferecendo uma oportunidade para essa região crescer, virar uma cidade importante. Mentindo e roubando? João gritou indignado. Fazendo negócios, ela corrigiu. É assim que o mundo funciona, menino. Os espertos ficam ricos e os tolos ficam pobres. Onde está minha vaca mimosa? Uma voz brava soou atrás deles. Todos se viraram e viram Manuel se aproximando com cara de poucos amigos. Atrás dele vinham Juvenal, Zé Pedro e mais alguns vizinhos. Manuel! João correu até ele com o papel na mão. Eu tenho a prova! A Dona Carmen é que estava roubando os bichos. Que história é essa, menino? João mostrou o papel para Manuel e pediu para Zé Pedro, que sabia ler melhor, contar para todo mundo o que estava escrito. Quando Zé Pedro terminou de ler, o silêncio tomou conta do terreiro. É verdade isso, Dona Carmen? Manuel perguntou com a voz perigosa. É um papel falso. Ela tentou argumentar. O menino inventou tudo isso para proteger o velho. Então explica como a letra é igualzinha à dos bilhetes que você deixava na nossa porta, Juvenal disse, tirando um papel do bolso. Olha só, é idêntica. Dona Carmen percebeu que estava encurralada. Por um momento, seu rosto mostrou desespero, mas depois ela voltou a sorrir daquele jeito gelado. Tá bom, vocês me pegaram. Mas acham que isso muda alguma coisa?
Vocês são todos uns caipiras ignorantes que nunca vão sair da pobreza. Eu pelo menos estava tentando trazer progresso para essa região. Cadê minha vaca? Manuel deu um passo na direção dela. Tá escondida no paiol da minha fazenda, junto com todos os outros bichos que roubei. Satisfeito? Os vizinhos correram para a fazenda da Dona Carmen e de fato encontraram todos os animais que tinham sumido nos últimos meses. A vaca mimosa estava lá, junto com cabras, galinhas, porcos e até uma ovelha que pertencia a uma fazenda mais distante. Enquanto os vizinhos libertavam seus bichos, João percebeu uma coisa estranha. Todos os animais vinham direto até ele, como se o reconhecessem como alguém especial. A vaca mimosa até lambeu a mão dele, agradecida. Como você fez isso, João? Seu Francisco perguntou, impressionado. Como conseguiu que os bichos te ajudassem a encontrar as evidências? João olhou para os animais ao redor dele e sentiu uma conexão que nunca tinha experimentado antes. Era como se ele realmente conseguisse entender o que eles pensavam e sentiam. Acho que eles sabiam que eu queria ajudar, seu Francisco. E eles queriam ajudar também. Esse menino tem o dom, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram e viram uma senhora muito velha se aproximando. Era Dona Benedita, a parteira mais antiga da região, que todo mundo respeitava pela sabedoria. Que dom, Dona Benedita? Manuel perguntou. O dom de falar com os bichos? Minha avó também tinha. É uma coisa rara que passa nas famílias. Quem tem essa capacidade é escolhido para proteger os animais e a natureza. João olhou para a senhora com curiosidade. A senhora acha que eu tenho isso mesmo? Tenho certeza, menino. E você usou seu dom para fazer o bem, para proteger um inocente. Isso mostra que você tem um coração puro. E o que fazemos com ela? Juvenal apontou para Dona Carmen, que estava sendo vigiada por 2 vizinhos. Vamos levar ela para a delegacia. Manuel decidiu. Deixar que a justiça resolva. Não! Dona Carmen gritou de repente. Vocês não entendem. Eu fiz isso pelo bem de todos. Esta região podia se desenvolver, virar uma cidade próspera. Com mentira e roubo? Seu Francisco balançou a cabeça. Isso não é desenvolvimento, Dona Carmen. Isso é destruição. Vocês vão se arrepender. Ela berrou enquanto era levada pelos vizinhos. Quando continuarem pobres e esquecidos aqui no meio do mato, vão lembrar das minhas palavras. Depois que Dona Carmen foi embora, os vizinhos se reuniram no terreiro da fazenda do seu Francisco. Manuel foi o primeiro a falar. Francisco, eu quero pedir desculpas por tudo. A gente te acusou sem ter certeza e isso foi muito errado. Eu também peço desculpas. Juvenal baixou a cabeça. Devíamos ter acreditado em você. Um por um, todos os vizinhos pediram desculpas e prometeram ajudar seu Francisco a consertar a fazenda. Zé Pedro até ofereceu algumas vacas emprestadas até o velho conseguir comprar as próprias. E você, João? Manuel colocou a mão no ombro do menino. Foi você que salvou todo mundo. Se não fosse sua coragem e seu dom especial, aquela mulher tinha conseguido roubar todas as nossas terras. João sentiu o peito inchar de orgulho, mas também de gratidão. Pela primeira vez na vida, ele fazia parte de uma comunidade de verdade. Tinha uma família e amigos que se importavam com ele. Seu Francisco, ele olhou para o velho com carinho. Agora que tudo se resolveu, o senhor ainda quer que eu fique aqui? Quero sim, meu filho, para sempre se você quiser. Você é tudo que me restou de família nesse mundo. Naquela tarde, enquanto ajudavam a consertar as cercas da fazenda, João soube por Dona Benedita que seu Francisco tinha sim um filho que tinha ido embora anos atrás. E que esse filho tinha se casado na cidade grande e tido um menino, mas tanto o filho quanto a nora tinham morrido num acidente, deixando a criança órfã. Será que... João começou a perguntar, mas Dona Benedita sorriu. Será que você é neto do seu Francisco? É muito provável, menino. A idade bate, e esse dom com os bichos sempre correu na família dele. João olhou para seu Francisco, que estava martelando uma cerca com renovado vigor, e sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo.
Não importava se eram parentes de sangue ou não, eles eram família do coração. E quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, João se sentou na varanda ao lado do seu Francisco e escutou o velho contar histórias da época em que a fazenda era próspera e cheia de vida. Vai ser assim de novo, seu Francisco, João disse com confiança. Nós vamos fazer essa fazenda prosperar juntos. Vamos sim, meu neto do coração. Vamos sim. E pela primeira vez em muito tempo, os dois dormiram em paz, sabendo que tinham um ao outro e que a verdade sempre vence no final, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra a gente. Os bichos da fazenda também pareciam mais felizes. Durante a noite, João podia ouvir eles fazendo sons contentes, como se soubessem que a paz tinha voltado para ficar. E assim terminou a história do menino órfão que encontrou uma família, do velho solitário que ganhou um neto, e da comunidade que aprendeu que a união é sempre mais forte que a ganância. Porque no final das contas, o que realmente importa não é ter muito dinheiro ou muitas terras. O que importa é ter pessoas que se importam com a gente e ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E João tinha aprendido que seu dom especial não era só para falar com os bichos. Era para proteger quem ele amava e lutar pela justiça. Não importa quão pequeno e fraco ele pudesse parecer para os outros. A fazenda do seu Francisco voltou a prosperar. Os vizinhos voltaram a ser amigos. E João cresceu forte e feliz, sempre usando seu dom para ajudar os animais e as pessoas da região. E se perguntarem se eles viveram felizes para sempre, a resposta é sim, porque felicidade de verdade não vem de coisas materiais, mas do amor que a gente tem e recebe das pessoas que realmente importam na nossa vida.